Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas, e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tira isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruiu este templo, em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do seu tempo, do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Aquela imagem inicial, dá para botar? Aqui tem a Basílica. Hoje nós estamos celebrando aí uma missa que tem um título estranho, né? Celebração da dedicação, da consagração da Basílica de Latrão. Quando eu era pequenininho, eu ia à missa, ouvia que havia a Basílica do Ladrão. Não Basílica do Ladrão, não é ladrão, Basílica do Latrão. Latrão é o nome de um monte sobre o qual foi construída essa igreja, basílica. Então, na igreja nós temos alguns nomes. Quando é uma igreja menor, nós chamamos de capela. Uma igreja maior, igreja. Uma catedral, uma igreja maior, onde é a sede do bispo, onde o bispo preside, né? Aqui em Jundiaí, lá no centro da catedral Nossa Senhora do Desterro, é a igreja do bispo lá, quando ele mora em uma outra casa. E quando é uma igreja grande, que há um grande afluxo de pessoas que vêm de vários locais, aí nós damos o nome de Basílica. A mais conhecida por nós, acho que é a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida do Norte. Essa aqui também é uma basílica. Dá para ver aí, foi bom ter essa imagem, gostei que trouxe essa imagem, uma boa ideia. Essa basílica ela é importante porque ela foi a primeira igreja, templo, que nós católicos tivemos. Até o ano de 313, presta atenção, estou falando 1313 não, 313, bem lá atrás. Até o ano de 313, a igreja não tinha, né, a comunidade, o catolicismo não tinha um templo. Tinha já o Papa, tinha já as pessoas, era uma igreja viva, mas era uma igreja perseguida. E ela se reunia escondida, nos cemitérios, nos lugares aí onde os romanos não chegavam, porque se eles chegassem e encontrassem os católicos celebrando a missa, matavam todos. Ou eram presos e levados lá para participarem daquele circo que tinha lá em Roma, onde os leões matavam os cristãos. Eram cristãos presos que participavam daquilo lá obrigatoriamente. Lá. Em 313, um homem chamado Constantino, imperador, ele deu a liberdade para nós cristãos. Nós acreditamos que foi Deus que fez isso através de Constantino. E Constantino também estão as graças de Deus, e aí a gente pode ler depois, quem tiver
gosta de ler a história de Santa Helena. Santa Helena tem uma ligação muito grande com Constantino, uma influência muito grande em Constantino, né? E Santa Helena, então, através de Constantino, deu-nos também essa basílica. Ela começou a ser construída em 312 e foi sagrada no dia 9 de novembro de 324. Foi dada para a igreja. Foi o primeiro templo aonde os cristãos depois puderam celebrar, como nós estamos celebrando aqui, a Santa Missa. Então essa igreja, essa basílica, ela é considerada a mãe, a matriz de todas as igrejas espalhadas pelo mundo inteiro, desde as pequenas capelinhas até as grandes basílicas. Essa é a mãe, aquela que deu origem a essas igrejas, certo? Por isso, Basílica do Patrão. Depois eu quero passar aí para o Salmo. Nós cantamos aqui esse Salmo que é tão bonito, gosto muito desse Salmo, Salmo 45, mas não sei se nós compreendemos bem o que estamos cantando ou rezando. Aí diz assim, né? Eu vou cantar porque sou desafinado. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. O que são braços de um rio? Aqui a ideia é mais um campo de irrigação. Você tem o grande rio e depois os agricultores vão abrindo pequenos riozinhos, riachozinhos, que vão circulando por meio da plantação. Esse é o braço de um rio. Aonde chega esse rio, aonde chega esta água, leva-se alegria, leva-se saúde. E o corpo salvo é muito bonito, né? Só para a gente, só de aperitivo ali. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se um socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares. Por que não tememos? Não tememos porque o braço desse rio chegou até nós e nos deu esse vigor, nos deu essa energia. Aqui está a figura de todas as igrejas. Para nós uma coisa assim tão comum, né, tão banal, a gente passa e vê a igreja está sempre lá. Às vezes a gente fica 1 ano, 2 anos sem pisar na igreja. O dia que a gente resolve a missa, a igreja está lá, o padre está lá, as coisas estão lá. A gente nem dá valor. Esse salmo aqui nos convida a dar valor, porque através desta igreja, né, comunidade, gente e o templo. O templo é sagrado, esse sol é sagrado. Sempre penso comigo, quando vou entrar na celebração, devia tirar os sapatos, né? Que nem Moisés fez adiante da arca ardente. Os sandálios, Moisés, porque você vai pisar num terreno sagrado. Esse terreno é sagrado. Deus o consagrou, nós a consagramos a Deus. E aqui então chega para nós essa graça de Deus. Às vezes nós ficamos pensando que Deus tem que fazer um monte de milagres, estamos pedindo para Deus um monte de milagres. As coisas que estão nas mãos de Deus, Deus sempre faz bem feitas. Mas tem muitas coisas que estão nas nossas mãos, nas mãos dos homens e das mulheres. E às vezes as desgraças chegam porque essas pessoas não querem seguir a Deus, obedecer a Deus. E Deus é aquele que nos dá vigor, nos dá força para vencer, para superar até mesmo essas injustiças, essas coisas que nós não concordamos. Então aqui está o braço de um rio, comunidade, a igreja consagrada a Nossa Senhora do Rosário, o braço de um rio, através do qual chega até vocês aí, até mim também, essa força e esse vigor de Deus. Hoje em dia, a gente convive com as pessoas. E os católicos, talvez porque sejam bastante católicos, graças a Deus, graças ao trabalho daqueles que vieram antes de nós,
Os católicos são meio tranquilos nesse sentido, né? E às vezes até uma tranquilidade que chega ao desleixo. É muito comum a gente encontrar pessoas que dizem: eu sou católico, sou batizado, mas não sou praticante. Quando eu ouço isso aqui, eu fico pensando. Imagine um piloto de avião, dissesse para você assim: olha, eu sou piloto de avião, viu? Eu piloto aí esses Boeings aí, só que eu não sou praticante. Quer viajar comigo? Eu nem estava pensando em mim mesmo. Então, como é que existe católico não praticante? É uma coisa para a gente se pensar, para a gente pensar. A gente escuta também por aí pessoas dizerem assim: olha, eu sou católico, rezo, tenho as minhas devoções, lá em casa eu tenho meu altarzinho com Nossa Senhora, uma vez por ano, até mais vezes, eu vou ao santuário, vou à Aparecida, vou à Quibaria, gosto de ir lá, tenho as imagens lá na minha casa, mas eu não vou à igreja, eu não participo da missa todos os domingos, eu não vou lá com a minha comunidade, acho que não precisa, eu sou católico em casa. Será que está certo isso também? Imagine que ser católico em casa seja como o ar. Ele é bom, é importante, sem ele nós não conseguimos viver. Mas a gente não vê o ar. Você está vendo o ar? Se eu não falasse do ar, você ia pensar que você estava respirando ar? Você estava respirando só. Graças a Deus. É importante a gente dar visibilidade à nossa fé. Vou dar um exemplo aqui para gravar bem na memória aí, para vocês pensarem. O ar. Você é um católico que tem devoção, que reza em casa, que gosta de Nossa Senhora, que vai aos santuários. Se você se unir com outros católicos, dá para ver agora o ar? Agora o ar ficou visível, porque nós formamos uma igreja. É muito importante o templo. Vocês viram que nós estamos cuidando da igreja, hein? Terminamos ainda, mas já melhorou um pouquinho. É muito importante o templo. Estamos lutando aí pelas comunidades. As comunidades têm um templo. É certo que a prefeitura nos concede a escola, e agradecemos muito. Mas a comunidade tem que ter um templo, para ter visibilidade. E hoje, mais ainda, eu aprendi, eu recebi a fé católica, que eu professo hoje, na minha família, quando os meus pais me passaram a fé. Quando eu fui fazer a catequese para a primeira comunhão, eu já sabia muitas coisas, foi tranquilo a catequese. Mas hoje não é mais assim. Hoje a família perdeu a força. Nós temos muitas crianças que não têm família. E temos muitas crianças que têm família e não têm a fé. Acontece aqui muitas vezes. A criança vem com outro coleguinha, entra na catequese, na primeira comunhão, e depois, no meio da catequese, nós temos que procurar os pais para dizer aos pais: olha, o seu filho procurou a igreja, quer fazer a primeira comunhão, o senhor autoriza? O senhor deixa seu filho fazer a primeira comunhão? Porque a família não está nem aí, né? Porque não tem a fé. Então hoje a fé, mais do que antigamente, é passada pela igreja, é passada pela comunidade. E quanto mais hoje nós temos que ter essa visibilidade, ter uma igreja viva. É claro que é importante o templo, né? Porque no templo também nós temos sempre o sagrado. É o único lugar onde a gente encontra na face da terra Jesus presente na sua humanidade e na sua divindade. Está sempre no sagrado. Mas é importante a vivência dessa vida, as pessoas que estão aqui, né?
Então ele podia dizer assim: é importante a bexiga, tem que ser uma bexiga boa, mas é importante também o ar que está aqui dentro dessa bexiga. Essas duas realidades compõem essa visibilidade da igreja, que vai passando a fé, que vai fazendo com que as pessoas conheçam Jesus Cristo. E quem conhece Jesus Cristo, não tenha dúvida, ama Jesus Cristo. E Jesus Cristo é objeto do nosso amor. Pense nessas coisas na celebração aí da dedicação da Basílica de Latrão, São João de Latrão.